Tá bom. Bom, vamos lá então. O nosso capítulo 10, nono ano, ele fala sobre as fontes energéticas. E olha que interessante, né? Aqui ele já traz uma ilustração mostrando as várias fontes, né? Aqui no carro, no caso, um carro sendo carregado, sua bateria sendo recarregada através da energia elétrica, outro carro utilizando etanol e o outro carro utilizando gás natural. E aqui, ó, em cima desse posto, ó, placas fotovoltaicas, justamente para abastecer esses carros. Nós estamos vivendo um momento agora onde a energia limpa ela é cada vez mais necessária. Uma vez que os índices de poluição no planeta eles são alarmantes, né? Muita poluição no nosso planeta, e a gente precisa criar medidas para reduzir esses impactos. E uma das medidas que mais gera impacto é justamente na produção e no consumo de energia. Então, olha só, o que tem a ver a indústria com energia? Né? Tudo, porque para que haja produção industrial, nós necessitamos de energia. Então, nós temos estudado esse capítulo, esse livro inteiro, né? o livro 2 inteiro, falando sobre industrialização. E sem a energia, esquece, porque não há produção industrial. Então, olha só, quase toda a produção industrial depende de recursos minerais e energéticos. Esses recursos são em grande parte não renováveis e estão dispersos desigualmente pelo planeta, fato que tem motivado diversos conflitos ao longo do tempo. Esse é um problema, né, gente? Os recursos naturais, muitas vezes, eles não são renováveis. Esses recursos naturais são finitos. Uma vez que você extraiu da natureza, ele não vai se recompor. Por exemplo, minério de ferro. Por exemplo, carvão mineral. Dois elementos importantíssimos da produção industrial. Olha o segundo parágrafo, que nós não vamos ler tudo não, só quero destacar alguns com vocês. A Revolução Industrial impulsionou o uso desses recursos. O aumento do consumo e o desenvolvimento de novas tecnologias levaram à incorporação de novas fontes de energia a cada etapa de inovação industrial. Por exemplo, o carvão mineral foi o grande propulsor da primeira revolução industrial e depois perdeu espaço para o petróleo. Então, carvão mineral. O carvão é um combustível fóssil, não é aquele carvão feito de madeira que a gente usa para o churrasco. Ele é como uma pedra, só que é uma pedra que pega fogo, é altamente inflamável. E não é crack não, tá? É carvão mineral. E apesar de ele ser extremamente poluente, é o combustível mais poluente que tem dentre os três hidrocarbonetos, petróleo, o gás e o carvão é o pior. Mas mesmo assim, a boa parte dos países desenvolvidos tem nesta matéria-prima a sua principal fonte energética. Então geram impactos ambientais gigantes. Só que aos poucos, o petróleo foi substituindo o carvão, né? Só que mesmo assim, a produção de carvão no planeta ainda é muito grande. Deu uma travadinha aqui, deixa eu atualizar. O maior consumidor hoje de carvão mineral, só para vocês entenderem, é a China. O Brasil, em contrapartida, usa muito pouco, porque as nossas reservas são muito pequenas. Nós temos um ciclo, né, mostrando como que é feito a etapa produtiva. Ó. Extração do recurso mineral, está sendo levado nesses trens, né, nesses vagões, extrai-se o minério, a indústria de transformação mineral utiliza a energia, né, para derreter esse minério, matéria-prima mineral pronta para ser utilizada por outras indústrias. Fez o minério, e aí o final, ó, o recurso mineral é base para a fabricação de foguetes e outros bens de elevada tecnologia. Nióbio. Inclusive esse nióbio é bem polêmico, né, no caso brasileiro, porque o Brasil é o mais abundante nesse recurso, nós temos mais de 90% da produção de nióbio mundial. E é um mineral bem raro, né, bem escasso,
e que é amplamente utilizado para fazer esses componentes de foguete, de satélites. Tá? E, além disso, além do nióbio, o Brasil também se destaca, ó, junto com a China, com a Rússia, com a Austrália e com a Índia, porque nós produzimos, somados, 70% do minério de ferro do mundo. O Brasil é um dos grandes produtores de minério de ferro. Então, por aqui nós vemos que o minério, os recursos minerais, os recursos energéticos, eles não são distribuídos de forma homogênea pelo mundo. Muito pelo contrário. Tem país que é extremamente rico e tem país que é extremamente pobre em recursos minerais. Fontes de energia. Aí nós vamos ter as fontes renováveis e as não renováveis. Tá? Aqui, primeiro, né, não renovável e depois renovável. E muito cuidado, pessoal, porque às vezes o aluno associa o não renovável com ser poluente. Ele fala assim, ó, o petróleo não é renovável e é poluente. O gás natural não é renovável e é poluente. Aí o carvão mineral não é renovável e é poluente. Então, ó uma termoelétrica aqui em Moscou. E a energia nuclear não é renovável e não é poluente. Então, nem toda energia não renovável é suja. A energia nuclear, como é que está sendo mostrado aqui, ó, Angra 1 e Angra 2 e Angra 3 lá ao fundo sendo construída ainda, são fontes de energia limpas. A nuclear é limpa. O problema é quando acontece um acidente, um desastre nuclear, ou para você guardar o lixo radioativo, custa caro e é perigoso, tá? O que é não renovável? Não renovável é aquele que o homem extrai da natureza mais do que ela consegue se recompor. O ser humano tira da natureza, de modo que a natureza não consegue se regenerar. Aí, nós temos as renováveis. Olha só. As energias renováveis, por outro lado, são aquelas que, mesmo o ser humano utilizando, ela não vai ter um fim. Ela não se esgota. Por exemplo, os rios. Lógico, se o ser humano não cuidar do rio, o rio pode reduzir vazão, o rio pode até deixar de existir. Mas num fluxo normal, né, do rio existindo, nós vamos ter sempre essa fonte energética. Olha a usina de Itaipu aqui. Usina hidrelétrica em Foz do Iguaçu, no Paraná, novembro de 2015. Essa é a principal matriz energética elétrica do Brasil. Cerca de 70% da energia elétrica brasileira sai das hidrelétricas. Aí nós temos a eólica, essa vem crescendo bastante no Brasil, principalmente no Nordeste, ó, esse exemplo aqui de Pernambuco, principalmente no Nordeste, por quê? Porque o Nordeste tem vento o ano inteiro, os chamados ventos alísios. Energia solar, essa tem se popularizado muito no Brasil e no mundo, né? Esses painéis, eles convertem, fazem a conversão de energia térmica em elétrica. Além disso, pode ser usada energia só a solar mesmo para aquecer a água, né? Então reduzindo o consumo de outras fontes energéticas. Então é muito eficiente do ponto de vista ambiental você utilizar uma hidrelétrica, uma eólica, uma solar ou, olha essa daqui, biomassa. Biomassa, a gente usa amplamente o bagaço da cana-de-açúcar, tá? Mas pode ser qualquer resto vegetal. Resto, olha como ele coloca aqui, resíduos agrícolas, restos de alimentos, entre outros. Qualquer resto vegetal pode ser utilizado para produzir energia, tá? Então, no caso aqui, uma usina de álcool em Chapadão do Céu, Goiás, 2018. Então, a biomassa também é uma fonte energética muito importante. E temos a geotérmica, que aqui no Brasil isso não é muito utilizado porque nós temos um território que é geologicamente estável. É um território velho do ponto de vista geológico e, consecutivamente, não tem vulcanismo, não tem tectonismo, né? Os vulcões aqui são todos adormecidos, mas a Indonésia, por exemplo, utiliza essa fonte. A Islândia é o país que mais utiliza a fonte geotérmica, porque a Islândia fica justamente no afastamento de duas placas,
A do Pacífico, a do norte-americana com a euroasiática. Então no Brasil não tem, mas é uma fonte energética que vem sendo utilizada amplamente aí nos países que têm, lógico, né, essa atividade vulcânica. A diferença dela para as outras é que ela já pega o vapor pronto, a água ferve e já pega esse vaporzinho pronto e aí só movimenta o gerador elétrico. Os pistões que movimentam o gerador elétrico e aí produz energia. Petróleo, a base da matriz energética mundial. Repara o seguinte, mundo, reservas de petróleo bruto em bilhões de barris. Maior reserva do mundo, Venezuela. Segunda, Arábia Saudita. Terceira, Irã. Quarta, Iraque. E aí vem outros, ó. A Rússia, o Canadá, são gigantes em reserva de petróleo. Tem muito, muito mesmo. O Brasil é um dos maiores produtores, tá? Só que ele não tem grandes reservas. Lá no final de 2011, descobriram o pré-sal, que fica aqui no litoral carioca e paulista, principalmente. Dizem que o Brasil tem o potencial para virar um dos maiores produtores e ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas ainda, infelizmente, a Petrobras não conseguiu explorar todo esse recurso, né? Na verdade, explorou muito pouco. A Petrobras, que esteve envolvida em tantos escândalos de corrupção, né, com o governo, com empresas privadas, né? Agora ela começou até a vender, ela vendeu essa semana retrasada, ela estava vendendo uns campos de petróleo onshore, né, dentro do continente, lá no Nordeste, justamente para ter dinheiro para custear a extração de petróleo do pré-sal. Mas o Brasil não é muito rico em petróleo, né? Vamos ver aqui, ó, os maiores produtores. Repara o seguinte, aqui é produtor, tá? Olha lá, Estados Unidos em primeiro, 12 bilhões, não, milhões, seria em barris dia, nem mil não, então, 12.354 barris dia. Arábia Saudita, 12.349. Rússia, 11.227. Brasil, 2.605. Não é tão ruim se a gente comparar com outros países, né? Mas ele não consegue figurar ali nos 5 mais. Tá? Produção mundial de barris por dia, 92 milhões de barris. Quanto dá um barril de petróleo? Cerca de 150 litros, mais ou menos. Então você multiplica esses 92 milhões por 150 litros. Então, aqui nós temos o percentual total produzido por cada um no mundo, né? Estados Unidos produz 13,4%, a Arábia Saudita também, a Rússia está próximo disso. O Brasil produz 2,8% do petróleo mundial. É bastante, né? Se a gente for considerar que existem mais de 200 países no mundo, é razoavelmente grande. E quem mais consome? Estados Unidos em primeiro, quase 20%. China em segundo, com 12,9%. A Índia aparece em terceiro, com 4,5%. O Japão, 4,4%. Olha que diferença, pessoal. A China tem 1,5 bilhão de habitantes praticamente. Consome 13%. Os Estados Unidos têm 320, 330 milhões. Consome quase 20%. O Japão tem 127 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão e 300. O Japão consome praticamente a mesma coisa. A Arábia Saudita consome 3,9% do petróleo. O Brasil, 3,2% do petróleo mundial. Tá? O Brasil consome 3,2%. Só que olha quanto que o Brasil produz. 2,8%. Quer dizer, o Brasil não tem autossuficiência em petróleo. O Brasil ainda precisa comprar petróleo de fora, senão ele não consegue se manter. O que nós concluímos observando isso aqui? Ó? As reservas com os produtores. Que nem sempre o cara que tem a maior reserva, olha a Venezuela, maior reserva mundial de petróleo. Olha a produção da Venezuela, menos que o Brasil. O Brasil não tem grandes reservas, só que o Brasil explora bastante petróleo. O pouco que ele tem, ele explora. Olha os Estados Unidos, tem muito petróleo? Pouco, né? Só que
o maior produtor mundial. Então, nem sempre, a conclusão é, nem sempre o país que tem muito petróleo, abundância em reservas de petróleo, vai ser o que tem grande produção, tá? Ou o contrário, né? O país às vezes não tem grandes reservas, mas é um grande produtor. Beleza? Bom, treta, né? Briga por petróleo é uma das coisas que a gente mais vê pelo mundo. E justamente, ó, esses países aqui, ó, do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Irã, Kuwait, são países que acabaram ao longo dos anos se envolvendo, o Iraque principalmente, né? Se envolvendo em diversos conflitos por conta do petróleo, tá? Petróleo é o combustível mais utilizado no mundo. Então, quem domina essas jazidas, essa produção, essa distribuição de petróleo, tem vamos dizer assim, um pontinho a mais na geopolítica internacional, né? Eu preciso controlar. E justamente, olha o que vai falar aqui na página 76, da geopolítica do petróleo, ou seja, da relação que os países têm uns com os outros no quesito petróleo. Lá em 2011, nós tivemos a Primavera Árabe. Primavera Árabe foram aquela série de revoltas, de movimentos que tiveram no norte da África e no Oriente Médio, reivindicando mais liberdade política, porque os ditadores, eles não tinham, não davam direito para as pessoas. E as pessoas começaram a reivindicar. E dentro da Síria, tem um ditador chamado Bashar al-Assad, que a família dele está no poder já tem pelo menos 40 anos, tá? E ele continua sendo o ditador do país. A Síria se aprofundou numa guerra de grupos rivais ao Bashar al-Assad, então o Bashar al-Assad contra os rebeldes. Aí entrou no meio disso os Estados Unidos apoiando os rebeldes, a Rússia apoiando o Bashar al-Assad. Além disso, tem o grupo Hezbollah, que é do Líbano, um grupo terrorista também, que estava tentando dominar um pedaço da Síria. Nós temos os curdos ao norte da Síria, que querem independência. Aí você tinha o Estado Islâmico, o ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. E aí, pessoal, a partir de 2013, virou uma guerra civil, cara. Então, vários lados da mesma guerra, né? E o que o Estado Islâmico usava justamente para poder se financiar? Petróleo, principalmente ali na região do Iraque. Então ele usava esse petróleo, explorava esse petróleo e vendia no mercado internacional esse petróleo, tá? Então olha o que ele colocou aqui, ó. Assad, aqui, a partir de 2013, aproveitando da guerra civil e do consequente enfraquecimento sírio, um grupo autodenominado Estado Islâmico, que é um grupo que saiu também da Al-Qaeda, aquele grupo do Osama Bin Laden, passou a reivindicar territórios na região, atacando tanto os apoiadores de Assad quanto os que estavam na oposição ao governo. Então o Estado Islâmico começou a dominar tudo. E o que ele usava? O petróleo passou a ser vendido a vários compradores, incluindo o próprio governo sírio. As cifras milionárias de sua venda ajudavam a financiar os armamentos do grupo, facilitando sua expansão. O Estado Islâmico usou do petróleo para se financiar, para causar todo aquele terrorismo. Tá? Dá uma olhada na importância da Rússia, pessoal. Olha só, o verdinho é gasoduto, são tubos que carregam gás. O amarelinho, oleoduto, então tubos que carregam óleo. E tem projetados, tem alguns que estão em projeto, ó. Esse aqui dentro da Rússia, chegando aqui a Belarus. Repara o seguinte, eles saem da Rússia e vão em direção à Europa. Eles saem do Oriente Médio e vão em direção à Europa, ou vão em direção ao Mediterrâneo. Olha esse aqui na Turquia. Tá vendo? Ó? Tá indo para o mar Mediterrâneo. Para quê? Para levar para a Europa. Principalmente para a Europa Ocidental, que consome muito recurso petrolífero, energético, de modo geral. Tá? Então, a Rússia ela desempenha um papel fundamental na produção e distribuição de petróleo dentro da Europa. E falando de Rússia, né?
Aqui na região do Cáucaso, olha a Rússia aqui. Aí ele deu o exemplo da Geórgia, a região da Abcásia, da Ossétia do Sul. E aqui em cima, ó, na Rússia, nós vamos ter a Ossétia do Norte, vai ter o Daguestão, vai ter a Chechênia. Essas regiões aqui, esses pedacinhos de terra, o povo pede independência. Eles querem formar um país à parte. Por quê? Porque a etnia é diferente. Só que aí a Geórgia não autoriza, a Rússia não autoriza a independência. Por quê? Justamente porque são regiões ricas em petróleo. São regiões que têm muito hidrocarboneto. E aí, se tem petróleo, se tem energia, né, o país não vai querer se desfazer. Bem, falando ainda de geopolítica do petróleo, só que agora especificamente dos Estados Unidos, lá em 2001, 11 de setembro de 2001, nós tivemos os atentados das Torres Gêmeas, né? 11 de setembro. Os atentados de 11 de setembro. Essa data todo ano ela é lembrada, principalmente pelos americanos, né? 11 de setembro. O Osama Bin Laden, ele sequestrou, né, formou um grupo, na verdade, que sequestrou 4 aviões nos Estados Unidos e se enfiaram 2 nas Torres Gêmeas, um no Pentágono e tinha um quarto que era para a Casa Branca, só que ele caiu antes. E os Estados Unidos acusou o Iraque de apoiar, né, o terrorismo, e lá, em 13 de dezembro de 2003, o Saddam Hussein foi capturado. Saddam Hussein era o ditador do Iraque. Ele foi capturado pelos Estados Unidos e foi executado na forca. Tem até vídeo na internet da execução do Saddam Hussein. Então os Estados Unidos invadiu o Iraque sem o consentimento da ONU, do Conselho de Segurança. Ele foi lá e invadiu. Agora, será mesmo que os Estados Unidos estavam preocupados com a arma de destruição em massa que o Saddam Hussein tinha, né, guardada? Ou será que os Estados Unidos queriam o petróleo? Porque o Iraque tem uma das maiores produções petrolíferas, de reservas petrolíferas do mundo. Então tem muito petróleo no Iraque à disposição. Então, na verdade, os Estados Unidos não provou que ele tinha arma química de destruição em massa e acabou que o Iraque entrou num... Não que tivesse bom, né? Mas entrou num ciclo de desgraça ainda maior. E de lá para cá, quem vem fazendo a exploração do petróleo no Iraque, adivinha só? Né? Então, o petróleo é algo importante, é estratégico. Energia limpa, objetivo europeu. Acordo de Paris, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O Acordo de Paris foi feito lá em 2015. 195 países participaram. Então, esses países começaram a se comprometeram a reduzir a sua emissão de gases do efeito estufa. E como faz isso? Reduzindo o consumo de energias não renováveis, de hidrocarbonetos. E aí, precisa mudar a matriz energética, seja para eólica, solar, hidráulica, ou outras, né? Outras ainda. Então precisa mudar a matriz energética, porque o mundo ele não vai comportar tamanha poluição. E olha o que eles se comprometeram. A União Europeia lidera as iniciativas ligadas aos mecanismos de desenvolvimento limpo, de acordo com as convenções do clima da ONU, e apresentou um pacote de medidas destinadas a preservar sua competitividade, ao mudar o mercado de energia com transição para fontes limpas, como eólica, biomassa, de ondas e solar. O objetivo é reduzir as emissões de CO2 em pelo menos 40% até 2030, para atender às resoluções estipuladas pelo Acordo de Paris. Então eles precisam, o acordo foi esse, reduzir emissão de gases do efeito estufa, poluição, diminuir poluição. E uma das coisas que mais gera poluição no nosso planeta é justamente o consumo de energia, a produção e o consumo energético, tá? Hoje, avançando aqui esse texto do Ler e Descobrir, geração de energia limpa bate recorde na Alemanha. Pela primeira vez, a eletricidade gerada através de recursos renováveis
ultrapassa a marca de 100 bilhões de quilowatts num período de 6 meses. Energia eólica foi responsável por mais da metade do total. A Alemanha tem investido muito, né? Há uma corrida de avanço industrial no segmento das energias renováveis. Parece que vai ser o carro-chefe da economia agora. Precisa de energia renovável. Precisa, né, mudar a matriz. E quem sair na frente, pessoal, vai ganhar dinheiro. Aqui nós vemos um protótipo, carro elétrico movido a energia solar, uma das apostas da Alemanha no setor de energias limpas. Observe a parte superior do carro, os painéis para captação de energia solar. Lógico, pessoal, é feio o carro? É feio. Mas isso aqui é um protótipo. Então, com o passar do tempo, vai evoluindo o negócio. Hoje as montadoras, acho que praticamente a maioria das montadoras estão buscando carros mais eficientes do ponto de vista energético, que gasta menos combustível, que polua menos o meio ambiente e que seja mais barato, né? Porque combustível é algo caro e que depende da oscilação do mercado internacional. Então, às vezes, o petróleo cai, às vezes o petróleo sobe. Se tiver uma guerra, por exemplo, entre Arábia Saudita e Irã, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, e além disso, fica ali numa região muito rica em petróleo, que sai muito petróleo dessa área. Se tiver uma guerra entre os dois, o preço do barril do petróleo vai disparar, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque são grandes produtores. E aí o preço subiu, a indústria vai repassar para o consumidor, o preço vai ficar mais caro, as indústrias vão cobrar mais caro, todos os preços vão ser alterados por conta do petróleo. O petróleo continua sendo a nossa base energética mundial. Inclusive no Brasil, o combustível mais consumido por nós brasileiros continua sendo petróleo, tá? Conexão Brasil, olha que legal. Etanol brasileiro pode substituir 13,7% do petróleo consumido no mundo, tá? Então assim, o etanol ele se mostra como uma alternativa, né, para essa questão ambiental, para a redução de emissão de gases poluentes. O etanol ele é poluente também, só que ele polui menos, né? Ele reduz a poluição se comparado com gasolina, com diesel, né, com os combustíveis fósseis. Ele é poluente, mas é menos poluente. E aí o Brasil é o país que tem o maior potencial no mundo para produzir esse tipo de combustível. E olha só, 13,7% da gasolina mundial é muita coisa, né, gente? É coisa demais da conta. Então, o Brasil pode se projetar aí, né, futuramente como um grande produtor de energias renováveis a nível global, porque para nós já fazemos isso. Hoje, 25%, acho que está aí já em 27% da gasolina brasileira é misturada com álcool anidro. É álcool também de cana-de-açúcar, só é um álcool um pouco mais puro, tá? Mas é trocado a gasolina por esse álcool. A desculpa da Petrobras, do governo brasileiro, é que como essa fonte aqui é mais limpa, nós teríamos carros lançando menos poluentes na atmosfera, teoricamente, né? Vou ler só o primeiro parágrafozinho com vocês, ó. A expansão do cultivo de cana-de-açúcar no Brasil para a produção de etanol em áreas que não são de preservação ambiental ou destinadas à produção de alimentos tem o potencial de substituir até 13,7% do petróleo consumido mundialmente e reduzir as emissões globais de dióxido de carbono em até 5,6% em 2045. Então veja só, se você utilizar só as áreas, tá, do Brasil que não são de preservação ambiental ou utilizada para produzir comida, tá? Tem muita terra no Brasil que não é utilizada, é subutilizada. Você não precisa desmatar mais o Brasil para fornecer 13,7% do petróleo no mundo, tá? Porque uma das grandes questões, das grandes críticas, né, que se faz à produção do etanol é que ele acaba utilizando a área que seria de cultivo para comida.
Então eu vou produzir combustível ao invés de produzir comida. Não faz muito sentido, né? Só que o Brasil, pessoal, ele tem um clima tropical, chuva bem distribuída, chuva abundante. Então o Brasil poderia, sim, muito bem, substituir uma parte considerável da gasolina internacional. Vou ler aqui só o último parágrafo. Os autores do estudo destacam que o etanol de cana-de-açúcar fornece uma solução escalável de curto prazo para reduzir as emissões de CO2 do setor de transporte global. Segundo eles, a produção de etanol à base de cana no Brasil hoje é muito mais eficiente que a produção de etanol de milho. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de etanol, só que é à base de milho. E aí você está tirando um grão que serve para comida, para ração animal, para produzir energia elétrica, né? Então, gera um problema. E gera 14% das emissões de dióxido de carbono do petróleo. Só 14% do dióxido de carbono que o petróleo produz. Então é muito menos. Além disso, as emissões de CO2 resultantes da mudança de uso do solo para o cultivo da cana são compensadas em apenas 2 a 8 anos, ressaltaram. Então, assim, mudar o solo para cultivar cana não é tão impactante. Deixa eu parar aqui.